Fala pessoal, e o Botafogo que foi garfado nitidamente. Olha só essa manchete aqui, ó. De La Cruz acerta cotovelada em Matheus Martins. Era sim para vermelho, tá? Renato El falou que era para vermelho. O Botafogo mais uma vez assaltado. A mídia está repercutindo demais isso aí. Tem também aí o Botafogo que anunciou agora quem vai ficar no comando técnico do time. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes de começar, peço que vocês comentem aqui embaixo se o Botafogo foi garfado ou não. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A expulsão mais absurda não marcada nos últimos tempos. Já sabem de que lance estou falando. Opa! Cotovelada do De La Cruz. Foi em quem? No Matheus? Matheus Martins. Olha o lance e depois já vai entrar o comentário da Renata Ruel. Veja você, torcedor do Flamengo, se você não concorda comigo, que é a expulsão mais absurda não marcada dos últimos tempos. Se o árbitro não viu, o bandeirinha estava ali na frente e o VAR não chamou, é uma vergonha. Não é? Concordo. Vermelho, sem dúvidas. Bandeira de frente, né? Lembra até o do Gabigol, não lembra? Um pouco o lance do Gabigol. Lembra bastante. Lembra bastante. Renata Ruel. Expulso. E a gente já fala mais, Joãozinho. Vamos com a Renata Ruel. Vamos lá. A grande polêmica no clássico Flamengo e Botafogo é a não expulsão do De La Cruz. No lance em cima do Matheus Martins. O De La Cruz, ele arma o braço, ele faz um movimento de gatilho sim, tem uma conduta violenta que pela regra do jogo é cartão vermelho. E não tem disputa de bola, porque a bola está embaixo. Como o movimento é em cima, pela regra é considerado que não há disputa de bola no lance. Conduta violenta é quando age com brutalidade, quando atinge principalmente uma parte sensível, rosto, pescoço do adversário, com uma certa força, com uma força significativa, não precisa ser força excessiva. Ou seja, o movimento do De La Cruz caracteriza sim uma conduta violenta. Errou o VAR feio em não sugerir a revisão. É um erro claro, é um erro óbvio nesse tipo de lance. O De La Cruz tinha que ter sido expulso por conduta violenta sim, errou a arbitragem no clássico. Opine também, João Gonzalez. Assim, não tem nem muito o que discutir, né, Abel? Pra mim é um escárnio um lance desse não resultar em cartão vermelho e poderia ter dado um resultado talvez diferente para a partida, porque quando você fica com um a menos, né, o Botafogo não vive o melhor momento, mas é um clássico e aí ele poderia crescer na partida, até porque estava 0-0. Podia mudar o rumo do jogo, claro que sim. Exato, você perde ali um jogador de extrema qualidade que é o De La Cruz, que foi completamente imprudente, uma entrada desnecessária, porque ali não era um lance de perigo, algo que ele precisava fazer uma falta, né, mais forte para ajudar o Flamengo. Não, ele entra ali com o cotovelão estendido, assim como o Gabigol fez no clássico em Minas e foi expulso ali assim que o VAR chamou. Eu não consigo entender o porquê que o VAR não atuou no clássico carioca. Sorte do Flamengo. É difícil de entender mesmo. Não consigo. O árbitro estava bem posicionado, inclusive, se a gente olhar também, tá? Mas o árbitro pode até ter sido prejudicado porque o De La Cruz toma a frente ali, pode ser o árbitro ali, isso. Ele tenha tido a visão comprometida nesse momento, mas o Bandeira tá ali de frente. Não, e você vê perto. que o Matheus Martins cai, acenando que sofreu ali uma agressão, você pergunta pro VAR. O VAR tem todas as câmeras. Isso aí, pra mim, é um lance... O Bandeira pode estar até olhando para o outro lado, tentando ver a linha de impedimento, pode não ter visto, pode acontecer. Mas o VAR tem que chamar. O árbitro de vídeo tem 10 monitores ali na frente. Mas aí a gente também tira muito a responsabilidade dos caras de campo. Esse é um lance que tem que ser visto. É um movimento. O De La Cruz faz um movimento, deixa o braço esticando. Mesmo que não tenha a visão completa, você percebe pelo movimento do jogador. Então também não falei da visão do árbitro bandeirinha da jogada. Né, cara? Próximo. Não dá. Esse é o tipo de lance injustificável da arbitragem. E aí entra num ponto sensível também, porque o Flamengo foi melhor no jogo, ali, vitória justíssima. De La Cruz merecia ter sido expulso. Mas se a gente analisar outras coisas, por exemplo, o Barbosa teve a entrada que dá no Juninho, o Juninho sai machucado. E o Barbosa fez várias outras faltas para cartão amarelo e ele só vai tomar o cartão aos 43 do segundo tempo. Então, quando os árbitros vão permitindo isso, de certa forma,
a gente sempre condena o comportamento dos jogadores quando vão para pancadaria, como aconteceu no final, uma coisa absurda e merecia. Foram poucas expulsões até, pelo que aconteceu. E ali o Barbosa vai ali para cima do Bruno Henrique e é o gatilho de toda a confusão. Mas se durante o jogo o árbitro tivesse tomado as medidas disciplinares, diminui-se a chance de acontecer isso aí, porque vai se autorizando um nível de agressividade durante o próprio jogo. Sem dúvidas. Então, a responsabilidade maior é dos atletas. O atleta nenhum profissional pode fazer isso aí e deve se envergonhar quando uma briga generalizada dessa acontece. Mas a arbitragem, muitas vezes, cria esse clima, porque vai deixando de tomar várias medidas preventivas para deixar que um clássico, e todo clássico é quente, tem rivalidade, isso aí, a tensão acontece, é flagrante, mas a arbitragem precisa coibir os excessos. E ontem, no clássico, não coibiu. Excesso do De La Cruz, que era para expulsão, não expulsou. Barbosa deveria ter tomado cartão amarelo bem antes, no primeiro tempo até, só foi tomar no final do jogo. E aí a gente vai em São Paulo, por exemplo. O Memphis ali poderia ter tomado o cartão antes. O Zé Ivaldo com o cartão dá uma mãozada para trás no Garro. Nada acontece, já tinha cartão amarelo. Então, os atletas, mesmo os caras que já têm advertência, eles sabem que a arbitragem muitas vezes é conivente, é permissiva com isso. Então, a arbitragem ontem também teve seu papel na confusão, nas cenas de violência. Sim. Porque deixou o jogo descambar para isso, não tomou as medidas disciplinares necessárias quando o jogo pedia para esfriar os ânimos, para mostrar que a autoridade é o árbitro. E isso é diferente do árbitro chegar num jogo e sair distribuindo cartão à torta e à direito, ou aquele árbitro espetaculoso que sai ali e grita com o adversário. É exercer a autoridade de uma maneira objetiva. O cara fez uma falta para cartão vermelho, tem de expulsar, e não interessa se é no primeiro tempo. A gente lembra no ano passado, Abel, quando o Rafa Silva do Cruzeiro foi expulso com menos de 1 minuto contra o Atlético Paranaense. Não, foi menos de 30 segundos. E ninguém questionou o árbitro, porque era a decisão correta a se fazer. Uma decisão do atleta temerária, e se ele faz isso com 1 minuto de jogo ou com 30 do primeiro tempo... Virou pugilismo, hein? Tem de ser expulso, porque senão vai se autorizando um nível de violência que os atletas se sentem tranquilos para chegar no final do jogo e brigar, transformar um campo num ringue. Então, a arbitragem... Coisa deprimente, hein? Mas começou no campo, foi lá pro túnel, pro vestiário. Mas jogadores do Botafogo esperando os jogadores do Flamengo no túnel. É deprimente, é responsabilidade total dos atletas, tem de ser punidos de fato, isso daí não pode acontecer. Mas a arbitragem precisa também entender o seu papel preventivo, em evitar que esse clima de tensão, sobretudo em clássicos, descambe para violência total, porque os árbitros simplesmente não querem dar cartão amarelo. O Barbosa, por exemplo, na Supercopa... Concordo com você, mas eu ainda acho os jogadores maiores culpados pelo que aconteceu ontem. Sem dúvida. É uma baixaria que eu vou te falar. Aí o outro quer dar uma de machão, aí vai embora sem dente. Sem dúvida. É tudo deprimente. Sem dúvida alguma. Mas o Barbosa, por exemplo, é um cara que tem... Ele sobe o nível de tensão de um jogo, ele é um cara provocativo, faz muitas faltas, muitas vezes faltas duras. Se a arbitragem não coíbe, e não é o único jogador que faz isso, são vários. Se a arbitragem não coíbe, o cara se sente autorizado a cada vez subir um degrau mais. Eu concordo com você, só estou dizendo que os jogadores, para mim, são os maiores culpados pelo que aconteceu ontem. São, mas a arbitragem tem a parte dela. A arbitragem muitas vezes é cúmplice desse tipo de comportamento, e quando acontece também, o árbitro chega ali, sai distribuindo vermelho, nem enxerga para quem. Ontem, por exemplo, pela maneira como aconteceu a confusão, um buscando soco daqui, outro empurrando dali. Mas é difícil também, o árbitro precisa de ajuda do vídeo para saber quem deu o soco, quem foi... Mas se aí... Quando isso acontece, tem de expulsar 4, 5 de cada time. Porque os caras estão brigando, os caras estão se agredindo. Lembra no Grenal da Libertadores? Pois é. Opa. Teve uma confusão, foram expulsos vários, lembra? Mas tem de evitar. Tem que ser assim. Mas o árbitro tem de fazer tudo possível para que não chegue a esse ponto. Porque quando chega a esse ponto, é sinal que no campo ali também... Não é justificando, Brenner, mas vamos supor, do árbitro. O lance do De La Cruz, que a gente mostrou a imagem que ele deveria ser expulso, foi aos 30 minutos, 32 minutos do primeiro tempo. Jogo 0-0. Os times vão pro intervalo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, qualquer jogador no intervalo do Botafogo, o Barbosa, que adora incendiar o jogo, vê ali aquilo, já estava pilhado no primeiro tempo, ele volta com a faca entre os dentes ali pro segundo tempo,
muito mais, é muito mais propício, a chance é muito maior que ele arrume uma confusão. Não é? Eu também concordo com o Abel que tem isso, daquilo ele tá dando, vamos acertar ele também. Exato, quero ver me expulsar, já que não expulsou o De La Cruz, vai expulsar eu aqui? E tem que expulsar, tanto o De La Cruz quanto o Barbosa poderia ter sido expulso antes da etapa final do segundo tempo. Aqui ficou um alerta, inclusive, não é a primeira vez, o Breyer já citou e eu vou corroborar. O Barbosa precisa dar uma seguradinha, porque ele é muito bom zagueiro, eu acho ele... É um cara que tem um porte físico bom. Jogou muito ano passado. Jogou muito ano passado. Ele e o Bastos, assim, inquestionável que foram muito bem pelo Botafogo ano passado. Mas ele esquenta demais o jogo. Ele é expulso muitas vezes por reclamação. Contra o São Paulo na Libertadores, se não me falha a memória, no jogo contra o Morumbi, jogo de volta, ele toma um amarelo logo no começo do jogo, por reclamação. Ele toma muito amarelo por reclamação, cara. E aí, quer brigar e etc. Normalmente você tá botando a sua equipe em risco, principalmente quando você é zagueiro, entendeu? E aí você não vai contar com um bom zagueiro na próxima rodada. Que ele teve uma confusão com o Daverson no jogo do Brasileiro contra o Galo. O 0x0 lá em Minas. Acho que porque o Daverson segurou a perna, não foi? Ele ficou bravo, foi algo assim, né? Que ele ficou bravo com aquela... Ele é pilhado, ele é um muito jogador que tá sempre ali. É bom ter um cara pilhado desse? É bom, mas tem uma hora que ele passa do ponto. É o caso que a gente sempre discutia do Felipe Melo também. Sim. O Felipe Melo é um jogador que vive muito a sangue quente esse tipo de jogo, como o Barbosa. Passava do limite às vezes. Mas ali, Abel, eu imagino, não é garantia de nada. Se o árbitro tivesse cumprido ali a risca, o Barbosa já fez aquela falta no Juninho, amarelo, e era uma falta sem bola para cartão. E o De La Cruz deu a cotovelada, tomou o vermelho, os jogadores já sentem, olha, isso aqui... Vai dar ruim. Existe autoridade, o cara já se controla. O árbitro tem que se impor durante o jogo, ele não pode deixar o jogo descambar para esse tipo de coisa. Exato, esse é o meu ponto. Então, porque a violência no futebol não acontece do nada. A gente sabe que como a sociedade é violenta, de muito, essa violência vai para o futebol, incluindo os atletas, torcedores, todos os atores envolvidos. Mas sabendo que isso já acontece, é preciso se fazer esse papel preventivo cada vez mais. E os árbitros não serem tolerantes a isso. Repito, a atuação do árbitro que expulsou o Rafa Silva com 17 segundos de jogo no jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense foi unanimidade. Todo mundo elogiou, porque é isso que deve ser feito. O jogador agrediu, não tem que ficar olhando qual é o momento do jogo. A primeira dele. Se eu vou me complicar lá na frente, tem de tomar medida disciplinar. Às vezes eu fico pensando, será que o cara na cabine do VAR estava o quê? Estava no celular? Estava comendo uma pipoca, olhando para o lado? Não é possível. Assim, me lembrei de um Argentina e Brasil, eliminatórias lá em Mendoza, que o Otamendi deu uma cotovelada criminosa no Rafinha. Verdade. E a arbitragem fingiu que não viu. Era uma arbitragem uruguaia. Sim. Uma agressão, uma cotovelada que até sangrou o rosto do Rafinha. E nada, isso acontece em eliminatórias, acontece também nos campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, infelizmente. Libertadores, às vezes. Tem que melhorar. A gente vai falar mais do Botafogo. Primeiro vamos ouvir o torcedor sincerão do Fogão. Você viu isso? Ele falou com a Roberta Barroso, o entrevistou antes do jogo. E ele já soltou tudo que ele queria falar. Olha aí. Maravilhoso. Tô rezando pra ser 1x0 eles e olha lá, mano. Pra não ser, né? Vergonha. Eu não tava fazendo nada em casa. Aí eu fui e vim. Não tá bom o time do Botafogo? Não tem técnico, não tem atacante, não tem zagueiro, não tem ninguém. Tá bom aonde? Só que a gente que é Botafogo, a gente já tá vivendo o negócio desde 1900 e lá vai bolinha. A gente quer resultado hoje, a gente quer Carioca, a gente quer tudo. Recopa, Supercopa, 2 títulos fáceis pra gente ganhar. Nem técnico a gente tem, fica esse maluco careca aí coçando o cabelo que não tem. Porra! Agora, ano passado deu tudo certo. Mas ano passado teve um projeto. Aí acabou o projeto. Então, o Arthur Jorge veio, ganhou o dinheiro dele, foi título, a primeira coisa que ele fez, meteu o pé. Aí vendeu todo mundo, deu o Tiquinho pro Santos e o bonitão lá do zagueiro não veio até hoje, que tá com a seleção sub-20. A gente não tem zagueiro. Mas vem o Jair. Se Deus quiser, né? Porque a gente não tem zagueiro. Tá difícil a vida do botafoguense? Não, sempre foi difícil. Não, sempre foi. Mas melhorou bastante ano passado. Mas aí pra voltar esse ano e ser um Fluminense da vida? Alô, Jotec, Copa Brasil é o mínimo esse ano. E a Recopa semana que vem?
Eu não tô nem acreditando. Eu só não quero passar vergonha de novo igual passou na Supercopa. Eu rezei pra chover. Eu rezei pra continuar chovendo e cancelar o jogo. Hoje é 2-0 Botafogo, porque eu acredito... Mudou o placar. Não, se Deus quiser que eu sou botafoguense. Entendi. Eu já bebi. Boa sorte hoje, hein? Axé, mas 1-0 pra ele está no lucro. Foi o resultado. Cinema. Foi embora feliz, o amigo, né? Botafoguense. Mas ele não foi feliz. Ele foi embora no lucro. Mas ele foi falou que- conformado. Conformado, né? 1-0 dá bom, 1-0. Não é Zagueiro bonito. Pelo menos não passou E a vergonha. alfinetada que ele deu no Fluminense? Deu Não, todo mundo. mas Ele é- distribuiu ali a Fomos alfinetada. campeão, mas agora vamos virar Fluminense? Não, Como assim? Mas nessa aí ele foi bem. Foi bem? Não, ele Torcida do Fluminense não gostou. Como assim foi bem? Não, ele foi bem, porque tem uma provocada assim, mas ele fala do Fluminense, porque o Fluminense é campeão da Libertadores e no ano seguinte luta contra o rebaixamento. É verdade. E até o Diniz ontem, na entrevista que ele deu pro Charla, ele fala, ele reconhece que houve ali um certo até deslumbramento, o time demorou a retomar a mobilização que tinha na época da Libertadores, o título deu uma inebriada geral. Então isso acontece, é muito comum. Então o Botafogo precisa ficar em alerta e até já tomou a medida, o Leiria não é mais o técnico interino, volta o Caçapa. Calma. Ele demitiu um interino para contratar outro interino. Demitiu entre aspas, né? Que o Leiria volta para o sub-20. Mas Então, ele deixa de dirigir o time para entrar outro interino. Ou seja, demissão de interino é novidade no futebol brasileiro. Olha lá. Então, olha aí, vai, já que vocês falaram, tá aí o anúncio do Botafogo pra você, amigo Breler. Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo. Com reconhecida passagem recente no Glorioso, ele terá como primeira missão comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador. Você já tinha visto anúncio assim, Eugênio? Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a equipe em 4 vitórias importantes. Vasco, Grêmio e Bragantino. Ué, 4? Isso mostra 3? Não. E contra o Patronato pela Copa Sul-Americana. Seja bem-vindo de volta e sucesso no mais tradicional, Caçapa. Então você já tinha visto o anúncio assim? Em 2010 Lá vai pancada. ou 2011, o Fluminense tinha tudo acertado para o Abel Braga assumir o comando do time, mas ele só poderia vir no meio do ano. Acho que é 2011, quando sai o Fluminense tinha sido campeão brasileiro em 2010 e o Muricy sai no início de 2011. E aí o Fluminense contrata, acho que é isso, o Anderson Moreira nessa situação, para ser um interino. Na época se falava o interino efetivo, né? Porque tem aquele interino que ele foi contratado para ser o interino efetivo, ou seja, qualquer técnico que caísse, ele seria o interino. Com o Wagner Mancini no São Paulo, se eu não me engano, também. Ele tinha um cargo um pouco diferente, mas depois que o Abel chegou, o Anderson Moreira foi mandado embora, não ficou lá no Fluminense, porque vira uma sombra, né? O interino efetivo vira uma sombra do técnico principal. O Flamengo teve um técnico de muito sucesso que era o interino efetivo, era o Carlinhos. Carlinhos Violino era sócio do Flamengo, morava ali do lado da Gávea e vivia ali jogando cartas com os amigos na boca maldita da Gávea. E aí o técnico da vez ia mal, eles batiam lá, Carlinhos, vem aqui, assume o time. Ele ia lá, ganhava um campeonato brasileiro. Carlinhos aí mandava embora. Daqui a pouco caía outro técnico, Carlinhos, vem aqui, ele ganhava o título carioca. Ele sempre ganhava alguma coisa quando chegava no Flamengo. Interino efetivo. Mas não é o caso ali, é o auxiliar técnico permanente. É o que é, hoje, o Marcão no Fluminense. Eu ia falar isso. Exatamente. Cai um técnico, o Marcão assume ali até ajeitar e tal. O Caçapa teve uma passagem de sucesso, né? Pegou um time montado pelo Luiz Castro, deu uma sequência, conseguiu até melhores resultados, assim, em média. 100% de aproveitamento, Foram né? 4 jogos só. Sim, mas ele manteve um nível alto de produtividade da equipe. Depois que ele saiu, a coisa degringolou. Então ele chega para ser esse interino efetivo, vai estar sempre lá, auxiliar técnico permanente. Mas assim, o Botafogo não faria essa movimentação agora se o time estivesse jogando bem, né? Se o time estivesse entregando resultados e tal. Ele ia empurrar com a barriga, com o Leiria enquanto desce. Mas sentiu que a coisa pesou e que não tem um técnico para chegar amanhã. Então, coloca o Caçapa aí e tal. O Caçapa foi bem da outra vez. Não demitiu, né? Ele rebaixou, porque o Leiria continua no Botafogo, mas volta para o time sub-20. Talvez funcione. Eu acho estranho. Eu também. Contrato técnico. Eles estão tentando, mas não estão com pressa. Mas por que não, o Caçapa não poderia ser o treinador? Porque quando ele sai em 2023, certo? 23. Após 4 jogos, 100% de aproveitamento, não é que ele é demitido.
O Textor resolve mandá-lo pro Molenbeek, ele era um funcionário do grupo. Ele trabalhava no Lyon como auxiliar, faltou alguém, ele veio, realoca aqui dentro do grupo, depois ele mandou para a Bélgica. Aí ele foi para a Bélgica. E da Bélgica ele retorna agora pro Botafogo. Com todo o respeito ao profissional, que é um bom profissional, um cara sério e tal, mas tá virando um tapa-buraco do grupo. Exato, isso que eu não consigo entender. Existe isso no futebol. O Vasco teve também durante uma época, né, o Alcir Portela fazia esse papel. Mas a gente gravou, já faz um tempo. Isso. Fica até o convite para retornar aqui na casa o Caçapa Resenha. E ele fala, eu quero ter a carreira como treinador. Então, se preparou para isso. Se preparou para isso. E é um cara com potencial. Dá moral para ele, então, eu acho que ele tem potencial para isso. Me espanta o Botafogo não apostar agora, porque ele teria uma aceitação muito positiva. Não é o perfil do Botafogo. O perfil é contratar um técnico estrangeiro de nome, de renome. E como ele fez ano passado com o Fábio Matias, né? Que foi o interino durante o período. Você mesmo colocou aqui. A culpa não é sua, estou dizendo do Botafogo, mas, por exemplo, você disse, teve uma passagem de sucesso. Eu ponderei, foi rápido. Mas fez o que tinha que fazer naqueles 4 jogos. Sim. Por que não dá oportunidade, então, para ele? Se ele quer, se ele realmente quer, não é, Breler? E o Cláudio Caçapa é muito capacitado, um cara que estudou, fez cursos na Europa, teve a vivência no Lyon de muito tempo. É uma liderança inequívoca, sempre, em boa parte da carreira, foi capitão nos clubes. E tem uma coisa que é a dificuldade extrema de clubes, mesmo nessa era endinheirada, de estudo, de scout, de formar técnicos. Sim. De moldar um treinador e saber a hora exata de subir, de apostar. Os clubes não fazem isso. No Brasil? Não, no Brasil e em boa parte do mundo também, né? É sempre esse modelo pronto. Precisamos de uma contratação, a torcida precisa de um grande nome. Muitas vezes é possível formar um cara com a filosofia, com as ideias do clube, ainda mais num projeto como o do Textor, em casa. Mas não dá para fazer como o Botafogo quis fazer com o Lúcio Flávio, por exemplo. Numa emergência ali, olha, coloca o Lúcio Flávio ali. Vamos ver. Deu uma resposta positiva. Você continua. Começou a perder, tá fora. Isso não funciona. E se o Caçapa, o Botafogo não encontra técnico. Botafogo, tá difícil o mercado, não chegou alguém, o Caçapa vai bem de novo no começo, o Botafogo vai efetivar, o Caçapa é o técnico, agora confiamos plenamente. Na primeira sequência de 3, 4 tropeços, demitem o cara. Porque, de fato, não existe uma convicção, e esse, para mim, ainda é o calcanhar de Aquiles do Textor no Botafogo. O calcanhar de Aquiles do Textor no Botafogo é encontrar um comando técnico estável. Um comando técnico que possa fazer um trabalho de longo prazo. Isso aí falta, porque não é uma... Porque, nossa, deu sucesso no Botafogo, deu certo no Botafogo com vários técnicos. Peraí, não deu certo. No período pós-Luiz Castro, o Botafogo bateu cabeça. O Botafogo sofreu até encontrar o Arthur Jorge. E nem todos são o Arthur Jorge. E nem todos. Não é uma garantia que um técnico não é uma garantia que você vai trazer. Exato. Vai repetir o sucesso que ele teve. Ou até mesmo, para mim, o trabalho do Luiz Castro foi exitoso no Botafogo, apesar da maneira como saiu. Mas é realmente o que chama atenção nisso é que é feito ali, vamos tratar, porque parece uma coisa até... Não, o Botafogo está dando um passo para contratar um auxiliar permanente. Mas, na verdade, está contratando um tampão conveniente. Porque quando for... É isso aí. Quando for ali interessante para o Textor, bota o Caçapa ali, os jogadores gostam dele, mas acaba se desperdiçando, talvez, o potencial de um cara como o Caçapa, de ser um técnico bem-sucedido e que foi formado na casa, na holding do Textor. E também se perde muito tempo nessa daí, porque quando você tem um cara como o Caçapa, como o Marcão no Fluminense, fica até mais fácil de demitir treinador na primeira sequência de oscilação. Você já até sabe o nome do auxiliar que vai assumir. E o Caçapa já é auxiliar da holding do Textor desde 2015, 2016 no Lyon. Se o Caçapa quer ser técnico, está preparado, por que não dar uma oportunidade a ele? De acordo. É a minha pergunta para o senhor John Textor, para o Botafogo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem em jogo como esse, né? Mais um clássico que o Botafogo foi sim prejudicado pela arbitragem. Dela Cruz acerta nitidamente na frente do Bandeirinha. O Bandeirinha tá olhando nitidamente pro lance, tá? Se você for prestar atenção aí,
o Bandeirinha tá olhando para o lance, na hora que De La Cruz acerta, não é algo que foi um movimento, ele chega dando a cotovelada no rosto do Matheus Martins, tá? E a Renato El falou sim, que ele chegou agredindo, era para cartão vermelho e o Bandeirinha não deu, o VAR muito menos chamou, porque muitos dizem, o VAR não pode chamar para cartão amarelo. Tá, cartão amarelo, mas essa aí era para cartão vermelho. Tá? Quem não lembra de 2023 contra o Botafogo, contra o Palmeiras, que o Botafogo foi prejudicado por muito menos do que isso. Foi mandado embora o jogador do Botafogo por muito menos do que isso. E agora o jogador do Botafogo é agredido, o Bandeirinha não vê, o árbitro também estava de costa, não tinha como ver, as câmeras viram, o VAR não vê, e o Botafogo é nitidamente prejudicado, operado em um lance como esse, a qual o Botafogo poderia sim, com um a mais, né, jogar um melhor futebol, sem vencer a partida, e os caras fizeram isso, garfaram o time do Botafogo na cara dura. Tem aí também a informação que o Botafogo já anunciou aí quem vai ficar no comando técnico interinamente do clube, tá? Quem vai ficar no comando técnico interinamente do clube, e é o Cláudio Caçapa, tá? Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo. Ele que vai ficar no comando do Botafogo permanentemente aí até, acredito, meio do ano, até vai ver como é que vai ficar aí os trabalhos do Botafogo. Mas e aí, o que é que vocês acham aí sobre a partida e sobre o Caçapa ficar no comando do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!